Muito bem-vindo ao nosso Manda Bem Podcast, mais uma entrevistada, mais um gênio que eu consegui aí garimpar por esse Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos conversar com Laura Moraes, vocês vão conhecer já já o que ela faz. Mas antes, eu até rimei, né? Laura Moraes, vocês vão conhecer o que ela faz. E antes a gente vai agradecer aqui os nossos dois patrocinadores, que é NutriCare, a sua loja de suplementos aqui em Natal e em Recife, na Conselheiro Aguiar. NutriCare, a sua loja de suplementos naturais. Também temos o apoio e o patrocínio da Vigo, a sua loja de acessórios masculinos no Natal Shopping, no Midway Mall. A Vigo tem calçados, acessórios, bolsas, carteiras, sapatênis, mochilas, pastas executivas, coisas lindíssimas. Vai lá, não custa nada, você vai perceber que a elegância começa pelos pés. Pois é, como eu falei para vocês, hoje nós vamos conversar com Laura Moraes, um gênio do digital. Laura Moraes, muito obrigado por participar do Manda Bem. Boa tarde não, que vai à noite. Tá. Não diga, diga só... Oi, Lucia, muito obrigado por participar do Manda Bem. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar com Laura Moraes, esse gênio do digital. Laura, muito obrigado por participar do Manda Bem. Muito obrigada pelo convite. Então, me apresentando um pouco, eu me chamo Laura Moraes, sou designer, trabalho com identidade de marca, mas especificamente a parte mais estratégica, né? Que é gestão de marca, branding, como quiser chamar. Olha, coisa chique, já falou em inglês, brand. Então, Laura Moraes é essa menina que pensava uma profissão e quando chegou na maturidade começou a perceber que ela chegou para mudar a vida das pessoas, ela mudou para desenvolver as pessoas, as empresas, os negócios. Então, você que é empreendedor, que quer começar uma marca, quer começar o seu negócio, não saia daí, fique assistindo porque essa matéria, esse programa vai ajudar muito você e tudo de graça, melhor ainda. Laura, então, você, antes de você ser designer, você tinha sonhos, você estudou como qualquer adolescente, né? Você estudou no IFRN? Com certeza. Eu comecei estudando no IFRN, fiz controle ambiental lá, o técnico, totalmente distante, né, da parte criativa. E aí fiz o ensino médio e depois eu tinha um sonho de fazer medicina. Eu me identificava muito com a área, com minha mãe enfermeira. Jurídico, também você tem você me falou que teve uma época que teve o sonho do jurídico também. Você até estagiou, não foi? Estagiei no Tribunal de Justiça quando eu ainda estava no ensino médio, trabalhei com atendimento ao público e tal, e foi estagiando lá que eu vi que realmente... Não era só praia. Não me identificava. E aí o sonho da medicina? O sonho da medicina. Também da área de saúde? Exatamente. Minha mãe da área da saúde, sempre tive essa identificação. Só que com o percorrer do tempo, assim, desde criança, eu sempre tive um pé para a criatividade. A verdade é que eu ilustrava bastante, eu fazia bastante trabalho manual, crochê. Não, você me falou, inclusive, que você pegava um macacão seu, um jeans, você botava um remendo, fazia um negócio, você estava me falando aqui antes, né? Exatamente. Como era isso? Como é? Quem lhe dava esse macacão, quem lhe dava a linha, quem lhe dava a agulha, para você fazer esses remendos na roupa, ficar uma roupa transada? Eu mesma. Eu vi o que tinha em casa, vi o que eu conseguia fazer com aquilo, vi um macacão que tinha manchado, vi umas bandanas ali dando sopa, eu falei, não, vou inventar aqui. E, enfim, sempre tive um pezinho na arte e sempre fui uma criança, principalmente, muito criativa e muito arteira nesse sentido. Arteira é ótimo. Você que mora no Sul, em Portugal, que assiste a gente, arteira é uma pessoa buliçosa. Buliçosa é uma pessoa inquieta, irrequieta, que mexe nos cantos, mexe no outro. Então, arteira é isso, que faz arte. É isso. Essa inquietação sempre esteve presente em mim. Então, eu sempre fui uma pessoa de customizar o meu cabelo. Eu pintava bastante o meu cabelo e eu não conseguia ficar quieta. Eu tinha essa inquietação de querer mudar as coisas e deixar tudo do meu jeitinho. Isso na adolescência? Na adolescência. E ainda na adolescência, eu não sabia que o mercado criativo era uma possibilidade para mim. Muito grande, por sinal, né? Muito grande, assim. Quando eu adentrei, que eu vi um universo gigante que circunda o mercado criativo. Então, eu não sabia que era uma possibilidade para mim. Minha mãe publicitária, meu irmão começou publicidade, comecei a conhecer um pouco como funciona essa criatividade no mercado de trabalho. Eu fiquei, cara, eu quero fazer isso, eu me identifico. E seu olho brilha quando isso. você fala nisso agora, seu olho brilha, né? Com certeza, eu amo o que eu faço, eu amo criar, eu amo inventar e ser arteira, eu amo. Gostei, botar lá o nome, Laura Arteira, né? Laura Arteira. Laurinha, como é que vou chamar você de Laurinha, que você é uma bebê, na verdade, né? Tão jovem que pra gente parece ter Hoje, me sim. diga uma coisa, um chaveirinho, na verdade, um chaveirão. Chaveirinho é uma obra, ela é chaveirão. Ô, Laura, me diz uma coisa,
Como é que você se descobriu, então, já como adulta, entrando nesse mercado? Eu sei que você falou que seu irmão e sua mãe também é dessa área. Isso. Eles atuam nessa área? Atuam. Tá. E aí, como é que você deu o start de você? Agora eu vou para essa área, vou fazer Enem, vou entrar aqui de corpo e alma. Então, na verdade, eu fui me desiludindo com a área de medicina, fui vendo que ela retratava não o desejo de ser médica em si, mas de ajudar de alguma forma as pessoas. E foi me dando uma virada de chave de que, na verdade, eu podia fazer isso de diversas formas. E eu podia fazer isso do meu jeito, não obrigatoriamente sendo médica. Então, meu irmão começou a fazer publicidade, comecei a ver ele atuando como diretor de arte e comecei a enxergar na profissão dele uma possibilidade para mim. Hoje em dia a gente tem atuações totalmente diferentes na área do design. Ele Sério? trabalha... Sério. Ele é no segmento, você é de outro, né? Isso. Ambos no design, mas segmentos diferentes. Exatamente. Então nos explique, então, como é que você está no design e tem atividades diferentes? O nosso público que está nos assistindo, ele compreender o que você faz e o que seu irmão faz. Beleza. Então, o design, ele tem duas grandes áreas, né? Ele tem a área de produto e ele tem a área de gráfico. A parte de produto é, por exemplo, design de interior, design de moda, modelagem de roupa, design de embalagem, tudo isso é produto. Hoje em dia a gente tem também o produto digital, que são as interfaces, os aplicativos, os sistemas web também para computador, tudo isso é projetado por um designer. Que é você que faz, nesse Um designer caso. de produto. Certo. E o meu foco é o design gráfico. O design gráfico, ele está ali na parte do editorial, de diagramar livro, materiais impressos. No meu caso, é a identidade de marca, né? Identidade visual. Que é outro produto. É um produto gráfico. Tá, entendi. Então, Laurinha, hoje as pessoas imaginam que o mundo digital, não é para todo mundo, que esse mundo digital as pessoas não se habituavam com isso. Após a pandemia, Isso. todo mundo começou a se habituar um pouco mais, em função das lives, em função de não poder sair para comprar. Então as pessoas começaram a entender um pouco mais desse mundo digital, né? Uhum. Como foi para você nesse momento que você estava entrando talvez na faculdade, né? Nessa Isso. época, saindo desse momento que teve um boom, você aproveitou muito bem ou não? Então, eu entrei na faculdade ali no finalzinho da pandemia. A gente ainda estava num contexto de cautela com Sim. o vírus, né? Mas a gente já estava conseguindo frequentar os lugares, já estava tendo aulas presenciais, o que é crucial para o curso de design. Mas você, nesse momento, você não estava ainda trabalhando, né? Ainda não. Eu ainda estava me descobrindo como designer e descobrindo o mercado criativo. Mas você Quanto tempo você descobriu esse mercado criativo? Faz cerca de 3 anos, assim. O curso são 4 anos? São 4 anos. E ainda tô no finalzinho, né, do curso, mas já adentrei no mercado de trabalho e é onde eu me encontrei e atuo. Então, Laura, hoje a identidade visual, você que trabalha isso, né? Identidade de marca, né? Criação de marca, né? Assim, né? Isso. Mostre para o nosso telespectador, para o nosso internauta, a diferença de você trabalhar sem uma profissional como você e trabalhar com uma profissional como você. Uma Laura Design, a arteira. Isso. Então, eu falo arteira em tom de brincadeira. Claro, eu sei disso. Mas o design é sinônimo de estratégia. No design, a gente precisa projetar seguindo metodologias, seguindo ferramentas e seguindo estratégia. Então, o design, ele é estratégico. Perfeito. Toda marca precisa ter a sua essência muito bem estabelecida. Ela precisa ter a sua essência muito bem estabelecida. Sim. E eu falo marca tanto para quem vende um produto como para quem vende um serviço. Então, a gente tem 2 tipos de marca. A marca empresarial e a marca pessoal. Para uma marca existir, ela precisa vender um serviço, um produto, que seja. E aí a gente precisa ter esse alinhamento se tiver uma empresa que venda a mesma coisa que você, o que te diferencia dela? Certo. Um exemplo agora, né? Isso. Assim, por exemplo, a gente tem cafeterias de bairro, certo? Que vende aquele cafezinho. E a gente tem cafeterias que funcionam totalmente no online,
que tem produção de conteúdo ativa, que tem uma marca coerente com os conteúdos que ela produz. Então, essa marca que está presente no digital, ela consegue alcançar e se conectar com o seu público muito mais do que uma marca que não tem essa estratégia. Então, para uma gestão de uma marca efetiva, a gente precisa levantar uma série de dados. Por exemplo, para um trabalho de estratégia de marca, a gente levanta desde a história da marca, o que levou o CEO, o fundador da marca, a fazer o que ele faz, qual o seu propósito, se ele pretende, por exemplo, expandir aquele negócio com o tempo, quais são as missões, visão, valores da marca, a personalidade da marca. E aí, com toda essa estratégia bem estabelecida, a gente consegue estabelecer visualmente o que isso representa. Como na área da saúde a gente fizesse uma anamnese, na verdade, é a mesma coisa, né? Exato. É um storyboard que você chama ou não, né? Briefing. Briefing. Então, esse briefing, que é o que se fosse na área de saúde, seria uma anamnese. Então, esse briefing, você capta as informações que você precisa do cliente, porque ele está procurando e o que é que ele quer. Isso. A partir disso, você desenvolve. E toda essa coleta de dados, José, ela segue uma estratégia, ela segue metodologia. Então, por exemplo, para marcas já estabelecidas, que desejam, por exemplo, alterar sua identidade visual, que chama redesign, né? Certo. Mas uma nova identidade visual, a gente precisa, inclusive, conversar com os usuários daquela marca, com os clientes daquela marca, para entender o que conecta eles com a marca. Entendeu? Entendi. Foi o caso que você falou aqui no make-off antes, você falou do McDonald's, né? Isso. O McDonald's, ele vem alterando o seu visual. O McDonald's, há alguns anos atrás, ele adotava o vermelho como cor principal, né? Então, a gente passava na frente do McDonald's, a gente enxergava aquele vermelhão com amarelo, McDonald's. E pronunciava McDonald's, na verdade. McDonald's, isso há alguns anos atrás, né? E aí, em alguns anos, o McDonald's ele vem alterando a sua estratégia. Ele vem trazendo nos seus prédios tons de marrom, tons de bege, tons mais neutros, para justamente aproximar o público. Ele percebeu que aquele público que antes era criança, ia para o McDonald's brincar com o palhaço do McDonald's, certo. Ele cresceu. E ele vai para o McDonald's muitas vezes não para se divertir, ele vai para uma necessidade, para tomar um café da manhã, para ter uma refeição ali e seguir o seu rumo, né, nessa trajetória. E o lance do nome também, que mudou, diminuiu essa nomenclatura, McDonald's para Mac. Então, como foi a estratégia? A estratégia do McDonald's é uma coisa que toda marca deveria fazer, que é justamente analisar o seu público e conseguir se conectar com ele. Então, o McDonald's ele foi muito assertivo e muito estratégico em adotar aqui no Brasil a nomenclatura Mac, ao invés de McDonald's. Mac escrito M-E-Q-U-I. Então, o McDonald's viu na brasilidade, viu na pronúncia dos brasileiros do McDonald's, que todo mundo chama Mac, viu nisso uma oportunidade de abraçar o público. E para o público, uma oportunidade de se conectar diretamente com a marca e uma oportunidade de trazer para uma multinacional a cultura brasileira, né? De trazer o Mac. Brasileirar, na verdade, né? O Mac com acento no E. E muito interessante, certa vez uma propaganda Mequinho, né? Isso. Mequinho, que era já um Mac pequeno. Uma coisa que é bacana que o McDonald's fez, então, é ouvir o cliente, é ouvir o seu consumidor. Exato. Hoje, as grandes marcas precisam estar grandes e pequenas marcas precisam estar atentas a aprender a ouvir o cliente. Isso. Quando eu tinha uma banca de revistas, Laura, eu tinha uma pesquisa que eu fazia junto com a Anisté, era uma pesquisa boquitativa, que ela não era quantitativa nem qualitativa, mas era boquitativa. Eu perguntava para o cliente, ele me respondia o que ele tinha necessidade e eu fazia. Então, ouvir o cliente ainda é a melhor solução para você mudar uma marca, mudar uma estratégia. Com certeza. O cliente, alguns clientes assim, é normal, todo mundo tem gosto pessoal. Eu gosto de rosa, eu gosto de estampa, eu gosto de me expressar. Tem gente que é mais sóbria, que usa a camisa social, azul, bebê. E isso faz parte dos nossos gostos pessoais. Certo. Mas quando a gente vai projetar um negócio, uma marca, visualmente,
a gente precisa abdicar um pouco dos nossos gostos pessoais. Perfeito. E trazer visualmente o que faz mais sentido para a sua marca. Então, por exemplo, voltando, né, no exemplo da cafeteria, a gente tem o Starbucks, que ele tem aquele visual verde. Mas Exato. a gente pensa no café, a gente liga diretamente ao marrom, talvez ao preto. E, enfim, a estratégia do Starbucks foi talvez trazer essa sustentabilidade. A folha do café verde. Exatamente, né? Exatamente. Inclusive, José, a cor é um aspecto extremamente importante para uma marca. Então vamos lá, é mito ou é verdade aquele negócio que a cor da fome, vermelho da fome, azul da paz, verde não sei o quê, isso aí o que é? É mito. É mito. É mito. Eita, agora vamos discorrer sobre isso. Vamos lá. Por que que então o vermelho, que antigamente se dizia, ó, quer botar um restaurante, bota vermelho, é conversa, é mito, né? É mito. Então, há décadas, eu acho, surgiu esse mito de que o vermelho dá fome e que toda lanchonete queria colocar vermelho porque o vermelho com o amarelo dá fome. Só que isso é um mito que surgiu com o McDonald's, que tem como estratégia tinha, né, como estratégia a predominância do vermelho e do amarelo, mas que eles usavam o vermelho para retratar justamente o fast food. Entendi. O fast food que tem esse viés de ser rápido, de ser feito na hora e você pega, vai para casa, passa no drive-thru, não precisa ficar lá. Então o vermelho, de fato, na maioria das vezes, vou conversar mais sobre isso, na maioria das vezes ele traz essa agilidade, ele traz esse calor, ele traz essa efervescência. Mas o vermelho, por exemplo, não faria sentido para dependendo da combinação de cores, né? Não faria sentido, talvez, para uma sanduicheria que tem como essência você permanecer lá, você curtir o local. Então, imagina, se você tem uma sanduicheria que você preza por esse contato com a família, dos seus clientes interagirem com o local e se estabelecerem lá, colocar tudo vermelho. Os clientes não vão conseguir cumprir o objetivo de sossego, de estabilidade e de solidez dessa hamburgueria. Então, por isso que é muito importante alinhar a estratégia com os elementos visuais da marca. Seja cor, fonte, formas, sensorial, cheiro, som, tato, tudo isso é extremamente importante. Eu trouxe aqui, José, uma cartela de cores, tá? Só para demonstrar um pouco disso. Então, a gente fala vermelho da fome. Mas qual vermelho? A gente tem vários tons de vermelho. A gente tem vários tons de saturação do vermelho. E o vermelho sozinho, o vermelho com amarelo, ele traz essa agilidade, essa pressa, essa dinamicidade, né? Essa agilidade realmente, esse calor. Mas se, por exemplo, a gente trouxer o vermelho com o rosa, você não tem essa agilidade. Você pode retratar, de repente, um aspecto mais próximo, um aspecto mais romântico. Isso com o mesmo vermelho. Então, é uma combinação diferente que causa uma sensação diferente, no caso. Exatamente. Né? Uma mesma cor não tem um sentido único. Tá, entendi. O vermelho continuou o mesmo, você só mudou o complemento. vermelho continua o mesmo. Se a gente trouxer um vermelho com cinza, o que é que ele representa? Não representa mais agilidade. Ele representa talvez uma solidez, mais sobriedade, né? Uma sobriedade, exatamente. Então, se fosse um calçado, uma loja de calçados, por exemplo, uma franquia que tivesse uma quantidade de calçados, a cor marrom deveria predominar, ou a cor preta poderia predominar, ou não? Não é necessário? Não. Essa também é mito, essas regras de um nicho ser associado com uma determinada cor. Ah, entendi. É totalmente mito. A gente tem, por exemplo, sapatarias que têm como cor marrom, talvez trazer essa robustez seja interessante e tal. A gente tem sapatarias que traz o azul, por exemplo, da Esposende, de ter esse aspecto assim mais popular. E as cores, elas se entrelaçam com as formas da marca, com o logotipo da marca, a marca escrita, o símbolo da marca. Então, por exemplo,
Se você tem uma loja que queira retratar essa sobriedade, essa solidez, nada adianta, por exemplo, colocar o marrom, que é uma cor sóbria, e trazer no seu logotipo uma fonte totalmente divertida, uma fonte que traga esse movimento, que traga talvez uma feminilidade. Então a gente precisa estabelecer o que a gente chama para a marca de personalidade da marca. É fácil imaginar, por exemplo, se sua marca fosse uma pessoa, como é que ela agiria? Minha marca pessoal, com certeza, não agiria como uma pessoa séria. Não, minha marca pessoal não se identifica, por exemplo, com monotonia. Então, minha marca pessoal, ela é uma pessoa criativa, ela é uma pessoa dinâmica, ela é uma pessoa comunicadora. Já a marca pessoal de Jussier, você precisa passar essa autoridade, essa comunicação, essa dinamicidade de entrevistar diversas pessoas. Então, por exemplo, ter essa personalidade de marca bem estabelecida é extremamente importante. Então, o que estamos assistindo, Laura, é fundamental não só uma pessoa que tem uma empresa que venda produto, você que tem uma empresa que vende ideias ou que venda serviço, também deve, né, pode e deve desenvolver uma marca pessoal, desenvolver uma marca da empresa para que possa, com esse design, com essa fonte que você vai escolher, com essa leveza ou essa agressividade, atingir o seu consumidor final, né? Isso. Não tem certo nem errado. Então eu digo para o médico, para o dentista, para o advogado, para o fisioterapeuta, assim, para o profissional liberal ou para o empresário que vende um produto, que não vende uma ideia, que não vende um serviço, na verdade. Exatamente. Todos eles precisam de uma marca. Exatamente. Por exemplo, a gente tem médicos que... Eu fiz uma identidade visual para um ginecologista que ela queria passar justamente essa segurança, esse conforto da mulher ir para um consultório e ter a liberdade de falar dos seus problemas e das suas características mais íntimas. Certo. Mas tem, por exemplo, os médicos que prezam pela seriedade. Essa clínica que você desenvolveu para essa médica ginecologista, que a gente chama gineco, né? Isso. Você desenvolveu que cor para ela? Para ela, então, a cor ela também tem a ver com análise de concorrência. Ah, entendi. A gente também, na parte estratégica, faz um grande levantamento de concorrentes para a gente conseguir avaliar as oportunidades de inovação para aquela identidade visual. Esse produto se colocar no mercado com melhor aproveitamento. Mas para também não repetir padrões que já são cansados. Assim, e aí na análise de concorrência dela, a gente percebeu que a imensa maioria dos ginecologistas usavam rosa como a cor principal, justamente por essa associação imediata do rosa com o feminino. E que não obrigatoriamente é verdade. Não obrigatoriamente é verdade. Então, para ela, por exemplo, a gente escolheu um tom de fúcsia, que é um rosa um pouco mais arroxeado. Sim. Né? Não seria o tradicional. Mostre para o nosso telespectador aqui. Qual isso? O fúcsia, ele tá por aqui. Sei. E a concorrência dela... É lá em cima, rosa. Trazia um rosa mais quente. Aberto, sei. Isso. Esse aqui é um rosa mais frio e esse aqui é um rosa mais quente. Você usou isso aqui, no caso, né? A gente... Esse que você está com o dedo em cima, né? A ponta aqui. Fecha os outros, deixa só ele aberto aqui. Isso. Fecha os outros agora. Mostre só o que você fez. Esse aqui, no caso, né? Isso. Esse aqui, então Isso. você faz assim, ó. Quero mostrar para o nosso telespectador aqui, só aqui, ó. Mostre qual foi o que você usou. A gente utilizou esse tom de fúcsia. Exato. Para a identidade visual dela, porque a gente viu nele uma oportunidade de ainda identificar o nicho dela, que é um nicho de ginecologia. Então a pessoa olha, você remete ao feminino, você remete ao conforto, mas se diferenciando da concorrência. Entendi. Quando a gente vai decidir uma paleta de cor, é importante a gente decidir a paleta de cor primária e a paleta de cor secundária. A paleta de cor primária é aquela associação direta que você tem com a marca. Por exemplo, McDonald's, você pensava no vermelho. Burger King, eles alteraram a identidade visual, então eles têm um padrão vermelho também, mas eles usam um bege junto, que é o pãozinho junto do logotipo, né? É um emblema, o do Burger King. Então, para ela, a gente decidiu o fúcsia como paleta de cor primária e como paleta de cor secundária, que ela ainda vai ser usada, mas com menos frequência, aí a gente trouxe um tom um pouco diferente do rosa e também um tonzinho de verde, que ele é
no círculo cromático complementar ao rosa, ao fúcsia. Entendi. Ficou verde com fúcsia, no caso, né? Isso, é um verde um pouco menos forte do que esse daqui. E, enfim, para trazer também essa... Ela queria uma marca moderna, ao mesmo tempo que queria uma marca que transmitisse segurança, ela queria uma marca moderna. Então, essa... Você pode dizer o nome da empresa? Ou ainda está em segredo de produção? Não está em segredo de produção, mas a gente ainda está desenvolvendo os então. desdobramentos da marca dela. Que já ia mostrar aqui no vídeo já. Um trabalho que você já fez, ou 1 ou 2 ou 3 trabalhos que você já fez, que a gente possa mostrar aqui, quais seriam? O mais recente e que eu tive bastante identificação com esse projeto é de Arte Studio. Arte Ribeiro, ela é a maior referência de colorimetria. Colorimetria é pintura de cabelo, é um salão de beleza. Então, ela é a maior referência de colorimetria de Natal. Ela tem um estúdio. Você já terminou isso? Já entregou esse produto? Tá no Instagram, já tá em todo canto. Então, a gente vai poder importar isso aqui para mostrar aqui para o nosso telespectador, nosso internauta, poder ver um dos grandes trabalhos que Laura Moraes realizou. Tem outros também, Laura, além desse? Tem, a gente tem Arte Ribeiro, a gente tem o Seu Parma, que é a proposta de trazer um delivery de parmegiana, que é lá de Balneário de Camboriú. E você já está expandindo, já está fazendo isso no Brasil inteiro, já seu produto, Com certeza. Seu trabalho? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eita, uma natalense invocada. Recentemente, você a é Natal? Sou de Natal. Já citei que era natalense, nem sabia que ela era natalense, mas uma natalense, uma potiguar, vendendo para o mundo, olha aí. Vendendo já para o Brasil e para o mundo. Significa que as correntes do Rio Grande do Norte foram arrebentadas, ela já está vendendo para fora. Qual o país que você está vendendo já? Com certeza. Foi para os Estados Unidos. Que foi para os Estados Unidos para uma brasileira, para Nathalie Kuchenberg, ela vai lançar a marca dela de moda. Não posso dizer muitos detalhes. Claro que não, mas esses dois a gente pode colocar, né, no programa? Pode colocar. Então a gente vai colocar aqui já para você ver aqui as marcas dela, para que você possa perceber o trabalho que Laura Moraes está fazendo para o mundo já, não é só para o Brasil. Laura, me diga uma coisa, você disse que tinha algumas marcas que elas não deram certo, né? Que um exemplo que você falou, que elas mudaram a sua estratégia, mudaram o planejamento delas, mas sem estudo propriamente dito, sem uma profissional qualificada para dar essa qualidade. Como foi? Uma marca boa que de repente começou a se apagar. Então, a gente tem nos Estados Unidos a case da Tropicana. Tropicana, ela é uma marca de sucos naturais que são vendidas realmente em grande escala, né, em supermercados e tal. E aí, em 2009, a Tropicana decidiu fazer uma nova identidade visual, uma identidade de embalagem, que o que é que aconteceu? Eles, na identidade antiga, tinham a ilustração de uma laranja com um canudo enfiado dentro da laranja, e isso era muito icônico da embalagem deles. Exatamente. Os consumidores olhavam para aquela laranja... Já remetia um suco, né? Já remetia diretamente ao suco natural. Remetia diretamente que era o suco da Tropicana. Claro. E aí eles decidiram alterar a sua embalagem. E aí não teve essa parte estratégica de ver o que é que conectava o público com a Tropicana. Resultado, eles fizeram uma embalagem diferente da primeira, que não tinha mais a representação da laranja com um canudo e que causou nos consumidores um estranhamento. Eles chegavam naquelas gôndolas de supermercado e não identificaram que aquele era o suco ainda da Tropicana. 2 meses depois dessa nova identidade visual, a Tropicana teve um prejuízo de 30 milhões de reais. Caiu 20% da venda deles. Muita coisa. E aí decidiram voltar com a laranja e o canudo e deu certo. Os consumidores estavam comprando dos concorrentes dele porque não conseguiam identificar que aquela embalagem continuava sendo da Tropicana. Porque não tiveram um desenvolvimento, um planejamento para o desenvolvimento da marca, para colocar a marca no mercado, todo mundo sabia que havia uma mudança, né? Perfeito. Exatamente. Laura, como é que hoje o empresário que está iniciando, por exemplo, nós temos aqui uma quantidade boa de pessoas que nos assistem e ele está começando o negócio dele, ele não é um cliente grande, ele é um cliente pequeno.
ele tem condições de pagar uma consultoria com você? Com certeza, com certeza. Esse cliente, por exemplo, ele vai desenvolver com você. Existem campanhas grandes, campanhas médias e campanhas pequenas, né? Isso. Ele pode fazer um desenvolvimento, um investimento pequeno que vai construir uma marca para ele de sucesso. Com certeza. Como é que você pode atingir esse pequeno consumidor, esse empresário, esse microempresário, ou esse profissional liberal como a médica que ele contratou, um dentista, uma fisioterapeuta, um profissional da educação física, para desenvolver uma grande marca com você, mesmo ele sendo pequeno? Qual é o tipo de estratégia que você usa para o pequeno? Isso. Jussier, para o pequeno empreendedor, é muito importante a gente entender, não só para o pequeno empreendedor, mas para um projeto como um todo, é importante a gente entender a complexidade que envolve. Então, naturalmente, clientes maiores vão ter mais custos, não porque eles têm mais dinheiro, mas porque o projeto é mais complexo. Entendi. Entende? Então, um cliente grande, por exemplo, nesse caso da Tropicana, ele precisava investir numa pesquisa do público porque já era uma marca muito reconhecida. E os prejuízos de uma identidade visual que não é estabelecida de uma forma assertiva, para ele causaram milhões em 2 meses. Então, assim... Você falou quase 30 milhões, né? Isso. Naturalmente, marcas maiores vão demandar muito mais pesquisa do que marcas menores. Não é mudar por mudar, é mudar com o pé no chão, saber o que você vai fazer, o que o cliente quer, qual é a expectativa do cliente. Porque nesse caso da Tropicana, você me disse que o cliente estava associado à laranja com canudo, que é um suco, levar um canudo, remete a um suco, né? Isso. E ele mudou para uma coisa que não tinha nada que remetesse e aí foi um fracasso. Foi um fracasso total. Então, assim... E esse trabalho você faz, no caso, né? Aqui também? Faço toda a parte estratégica de branding, faço todo o alinhamento da estratégia da marca, levantamento da essência, propósito de serviços ou produtos, missão, visão, valores, análise do público, construção de personas, análise da concorrência, do nicho. E aí, novamente, eu costumo dizer que cada projeto é único. Cada projeto é único, exatamente. Então, a gente aprende, eu sigo metodologias comprovadas. Então... Nada de achismo, né? Não, de forma nenhuma. Então, o design, ele precisa seguir uma estratégia assertiva. Ele precisa seguir metodologias, ele precisa aplicar ferramentas que sejam coerentes com o projeto. Então, cada projeto é único. Para você que é microempreendedor individual, você pode e deve começar com sua estratégia de marca logo no início, porque a estratégia de marca, Jussier, ela é para ser o mais sustentável possível. Sustentável no sentido de que você estabelece uma estratégia, é para ela durar décadas. Não é 1 ano, 2. Sim. E é normal que, às vezes, essa estratégia... tem algumas modificações, né? Sim. O mercado se adapta, o mercado altera. Você falou sobre a pandemia e foi um grande marco para o mercado, o mundo digital, né? Então, o mercado ele está sempre se movimentando e as pessoas também, e vêm as tendências. Mas é importante a gente estabelecer essa estratégia, porque mesmo que ela precise se adaptar, a sua essência vai sempre continuar. E a mudança pode ser até pouca, é só uma adaptação aqui ou acolá, né? Você vai se modernizando, às vezes mas a essência da marca continua a mesma, né? Exatamente, exatamente. Então, para você que é microempreendedor individual, é importantíssimo estabelecer essa estratégia para que você tenha essa perspectiva de crescimento. Por exemplo, você está começando hoje, o que é que eu produzo? Para quem eu produzo? Por que eu produzo? Será que as pessoas estão conseguindo enxergar isso? E aí o gasto de você não ter uma estratégia bem estabelecida é muito mais custoso do que você investir nisso desde Laurinha, o início. Aí esse cliente lhe contratou para fazer essa consultoria para ele, para desenvolver uma marca. Certo. Aí você desenvolveu, ele aprovou, efetivou. Daí para frente, qual é o próximo passo que ele deve usar com você ou com outra empresa já? Continuou com você como fazendo, por exemplo, um tráfego pago, um funil de vendas. Como é que funciona isso? Chegou a desenvolver a marca, parou aí com você ou pode continuar? Ela continua no sentido de, quando você constrói uma marca, se você tem um local físico. Isso tudo a gente é conversado na etapa de levantamento, né? De entender o que é a empresa, certo, o que é que ela faz.
Mas se ela tem um ponto físico, aí a gente vai atrás das aplicações, né? Aplicação de placa, de papelaria, de repente de fardamento. Se ela funciona no digital, então a gente vai aplicar os ícones das redes sociais, as publicações para as redes sociais, as capas e os vídeos, e enfim, toda a comunicação. Isso aí você faz marca. tudo isso aí, no caso, né? É com você, no Isso, caso. toda a parte do design para redes sociais e o design de aplicação física da marca, Entendi. eu faço. A parte estratégica já é... Busdoor, outdoor, tudo é com você. Tudo é comigo. A parte, assim, estratégica, a parte escrita, que é com um copywriter, aí tem o tráfego pago, né? Caso o cliente Certo. deseje investir nisso. Mas tudo é conversado em equipe. Nada é feito individualmente, não. Laurinha, então esse mercado digital hoje é fundamental que as pessoas que estão chegando hoje, tanto profissional liberal como empreendedor, ou Isso. microempreendedor, ou média empresa, ou grande empresa, ele tenha muita consciência disso. Que não pode fugir mais, não pode se esconder, ele não pode mais deixar de aparecer. Ele tem que aparecer e aparecer bem, no caso, né? De forma nenhuma. Principalmente num mercado tão competitivo que a gente Vive hoje, né? que a gente vive hoje, dos dias atuais, da contemporaneidade. A internet ela foi muito positiva nesse sentido de conseguir abrir portas, né, para empreendedores e para essa divulgação de marcas. Certo. Aí, nesse caso, essa divulgação de marca, você tem um produto, desenvolveu, aí eu chego e digo, Laura, eu quero fazer aqui uma sacola para minha loja, eu quero desenvolver um material para o digital, e aí eu quero continuar fazendo todo mês um lançamento, de 2 em 2 meses um material digital. Isso tudo é com você. Isso tudo é comigo. Aí ele, além de desenvolver essa marca, ele pode continuar contratando você para um ano, você dando assessoria para ele. Pode ser assim, né? No caso? Isso. Ah, entendi. Existem os serviços de identidade visual, né, que é Que é uma coisa. ou para uma identidade visual que já existe, mas que ela precisa ser adaptada. Certo. Por exemplo, tem identidades visuais que já são estabelecidas, mas elas têm, por exemplo, dificuldade de aplicação. Ah, quando eu aplico, Laura, ela não fica muito legível. Ou então, por exemplo, a gente pode ter uma identidade visual que ela é legível, mas que ela só tem uma versão e ela só funciona dessa mesma forma. Então, a marca ela precisa ter a versão vertical, ela precisa ter a versão horizontal, para que ela consiga ser aplicada tanto em outdoor de metros, até em uma canetinha de brinde, por que não? Então... Uma sacola que eu falei, né? Uma sacola pequena, você uma pode fazer. sacola, um brindezinho, um outdoor, uma placa para uma loja. Na TV, se quiser. Na TV, a placa ela precisa ter essa flexibilidade de conseguir ser aplicada onde o cliente deseja por décadas. Por décadas. Ela precisa ser coerente com as aplicações, ela precisa ter essa harmonia, essa legibilidade e ela precisa ser funcional. Laura, seu Instagram, se alguém quiser entrar em contato para conhecer seu material, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Laura Moraes, Moraes com I, _design. Laura Moraes com I. Com I. _design. Isso. E A gente vai colocar aqui embaixo para que você possa assistir, você possa copiar, vai estar aqui embaixo. E seu WhatsApp de contato? Meu WhatsApp Profissional. E o meu portfólio estão todos linkados no Instagram. Então, quando eu abrir o Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, já vai ter o direcionamento tanto para o meu portfólio, caso você deseje ver outros trabalhos desenvolvidos, outros cases e desdobramentos dessas marcas, como se quiser falar comigo diretamente. Caramba, que aula que nós tivemos aqui de design, de construção de marca. Afinal de contas, você é a sua melhor marca, né, Laura? Com certeza. Olhando essa câmera do Mandou Bem aqui, Laura, eu queria que você, nesse momento, deixasse uma mensagem. Se você pudesse falar para o mundo, tivesse um super megafone que você fosse falar para o mundo inteiro, o que você diria para as pessoas que estão começando, as pessoas que já estão no mercado de trabalho, as pessoas que querem abrir um novo mercado, um novo projeto de vida, o que você diria para essas pessoas aqui nessa câmera? Olha, se joga, aproveite. Uma marca não é só um logotipo. Uma marca, ela precisa ter uma comunicação própria. Ela precisa existir por conta própria, ter um propósito bem estabelecido, ter valores bem claros e ter, obviamente, um visual coerente com tudo que está sendo produzido. Então, a marca nunca vai ser só o logotipo. Ela precisa de estratégia, ela precisa de pesquisa e, claro,
inovação, né? Então, se você quer dar uma avaliada na sua marca, se você quer só conversar comigo também, vem que eu estou à disposição para quem tiver curiosidade, para quem tiver dúvidas também, para aplicar no seu negócio e a gente fazer, ó, crescer. Não fique para trás. Contrate Laura Moraes. Uma brincadeira que eu estou falando com você, mas é assim. Você viu que o show que essa menina deu aqui, Laura Moraes, essa profissional de design que constrói sua marca, você consegue ter sucesso e ela continua te dando esse apoio na sua vida e nos seus negócios. Ela pode trabalhar para você como profissional liberal, ou empresário, ou microempresário, ou grande empresário. Não fique para trás, contrate essa design chamada Laura Moraes. Ela vai dar um show na sua vida, ela vai contribuir muito para que você possa ter sucesso. O nosso Mandou Bem tem o apoio da NutriCare, a sua loja de suplementos naturais aqui em Natal, em Recife, lá na Conselheiro Aguiar, e Natal aqui na Lagoa Nova, ali na Rua da Igreja Universal, em frente ao Hospital do Coração. NutriCare, a sua loja de suplementos naturais, maravilhosa daqui de Natal. Também temos o apoio da Vigo, a sua loja de acessórios masculinos, Natal Shopping e no Midway Mall. A Vigo, ela tem sapatênis, carteiras, pulseiras, mochilas, tem sapatos sociais, tem cintos maravilhosos, sapatênis agora dessa moda, que é o cadastro é elástico, lindos, maravilhosos, designs puros. Lembre sempre que a elegância começa pelos pés. Laura Moraes, eu fico muito feliz de poder bater um papo com você, de você mostrar para os nossos seguidores como você dá um show, como você conhece uma potiguar vendendo para o mundo. Não é pouca coisa não, gente. Vender para o mundo, a concorrência é difícil. Aqui no Rio Grande do Norte é muito grande. Imagine no mundo. Ela já está exportando o trabalho dela para os Estados Unidos. E olha que é um mercado competidor e difícil de entrar. Mas Laura Moraes já passou muita gente para trás. Muito obrigado, Laura. Muito obrigada. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Muito obrigada pela oportunidade. Eu poderia ficar aqui horas conversando sobre o meu trabalho. Eu sei que você vibra muito com ele, né? Seu olho brilha quando você fala. Isso, e convido todo mundo também para me seguir e bater um papo comigo. Adoro conversar, adoro falar sobre design, criação, inovação. Então pode me falar comigo. Então, gente, se você quiser, não precisa nem contratar não, mas se você quiser bater um papo com ela, o Instagram está aqui, olha. Vou colocar na descrição. Laura Moraes vai lhe atender, vai conversar com você e vai lhe explicar. Talvez você contrate, depois de conversar com ela, é difícil não contratar, viu? Mas experimenta, tira suas dúvidas com Laura Moraes, que você que está assistindo o programa, diga que assistiu o programa e ela vai fazer um comentário com você, uma explicação, não vai cobrar nada. Agora, se você contratar para um trabalho mais arrojado, aí sim tem que contratar, porque é isso que ela diz que ela vive. E é para isso que ela está exportando trabalho para o mundo. Contrate uma internacional, contrate Laura Moraes com I, design Instagram, não é assim? Não. Isso. Laura Moraes.design. É o Instagram dela. Um cheiro e até quinta-feira, se Deus quiser.